Só enviar aqui, bom dia. Bom dia. Então, como eu prometi, eu vou trazer hoje o que não fazer na sua redação do Enem. Então, saber o que não fazer pode ser tão importante quanto saber o que fazer, certo? Daí, eu vou começar pela parte de que você não faça 7 linhas. Isso se tratando da redação Enem, que no caso são 30 linhas. Se você fizer menos de 7 linhas, então a sua redação ela vai ser considerada não escrita, ok? E partindo dessa premissa de redação não escrita, é importante também que você tenha uma letra legível, o que não tem nada a ver com letra bonita. Letra bonita e letra legível pode ser coisas diferentes, porque você pode ter uma letra legível e não ser bonita, mas o que importa é que sua letra seja legível. Pensa só, o teu corretor, ele tem várias redações para corrigir em pouquíssimo tempo. Então, você acha que ele vai ficar na tua redação tentando desvendar aquilo que você escreveu? Provavelmente não. Além disso, dessa de redação não escrita, tem a parte de você copiar trechos ou dados do texto de apoio. O que acontece? Sempre que você copia ipsis litteris o texto de alguma parte do texto de apoio, o que vai acontecer? O corretor também vai descontar essas linhas, ele vai considerar como se essa parte que você copiou ao pé da letra não existisse, ok? Então, isso pode prejudicar bastante a tua argumentação. Além disso, vai ter a parte de fuga do tema e tangenciamento do tema, que muitas vezes confunde algumas pessoas. Fuga do tema é quando, por exemplo, fala o assunto principal do tema é lei seca e você fala de violência contra a mulher. Então, são dois conjuntos completamente diferentes e em nenhum momento você aborda aquele tema que foi proposto, ok? Já o tangenciamento do tema, o que acontece? No tangenciamento do tema, você aborda sim aquele tema proposto, só que de forma superficial. Muitas vezes você se perde fazendo outros aprofundamentos ou você nem aprofunda, mas faz justamente aquela parte de colocar muitas ideias e não aprofundar nenhuma. Então, pode ocorrer o tangenciamento do tema. A fuga do tema, ela vai implicar em zerar a tua nota. Já o tangenciamento do tema, ele não vai zerar a tua nota, porém, ela vai prejudicar significativamente a tua nota final, ok? Então, além disso, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Não escrever 7 linhas, fuga do tema, não copiar trechos de apoio. Pronto, uma parte bem importante, não inventar dados. Muitas vezes, as pessoas, elas inventam dados para dar embasamento teórico na sua redação. Isso é certo, isso é errado, isso é errado. Dependendo de como você faça, o seu corretor ele não vai desconfiar. Só que muitas vezes esses dados eles são tão esdrúxulos que o teu corretor desconfia e vai lá dar uma olhadinha e quando vê aquele teu dado ele não é tão verídico assim. Então você vai correr o risco de inventar um dado, teu corretor perceber e descontar da tua nota. Então é melhor não fazer isso. Agora o que tu pode fazer? Você pode pegar dados do texto de apoio, interpretá-los e
e usá-los de forma inteligente na sua redação. Falar nomes, recados para o corretor. Pronto, essa parte é muito importante. Você vai ter duas folhas na redação, a folha de rascunho e a folha oficial. Na folha oficial, você não pode, naquele quadradinho, naquele retângulo, na verdade, que você vai colocar a sua redação, colocar recados, nome ou qualquer coisa que evoque o seu corretor, certo? Daí, além disso, como já estou falando em folha de rascunho, é importante que você não deixe a sua redação por último. Primeiramente, você lê o tema da sua redação, você reflete sobre aquele tema, pega uma folhinha, anota as principais ideias que vão vir na tua cabeça, algumas vão ser importantes, ou melhor, algumas vão ser interessantes, outras nem tanto, outras vão ser parecidas, e depois de anotar, fazer uma anotação dessas ideias, você vai fazer uma seleção. Qual é bacana, qual não é, e as ideias parecidas, eu posso agrupá-las, certo? Daí, depois que você faz isso, você escreve o seu rascunho e deixa a sua redaçãozinha de molho. Vai para as provas objetivas, faz algumas questões objetivas, isso vai de certa forma refrescar a tua cabeça, porque quando você faz o seu texto, você lê, logo em seguida, muitas vezes você acha, uau, tá ótimo, tem erros, muitas vezes bobos, que passam despercebidos, e você dando essa pausa na redação, deixa a redação, vai fazer questões objetivas e depois volta, você vai ver a tua redação com um outro olhar. Aí sim, você vê de novo, faz uma leitura, procura eventuais erros e só então você vai e passa a tua redação a limpo, sendo que é importante que você não deixe sua redação por último e se tem a folha de rascunho, então é importante que você, logicamente, use a folha de rascunho. Certo? Eu peguei o vício de ficar olhando aqui, agora eu vou ficar olhando no quadro. Letra legível, eu já falei. Pronto, outra parte, não usar ditados populares. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso pouco vai acrescentar no teu texto. Então, é importante que você não use ditados populares. Além disso, desses ditados populares, a questão das perguntas retóricas. Não pode usar a pergunta retórica no seu texto? Sim, pode usar a pergunta retórica, só que com uma ressalva. Se você inicia o seu texto, o seu parágrafo de introdução com uma pergunta, então essa pergunta ou essas perguntas, elas têm que ser respondidas ao longo do seu texto. Porque se você não responde essa pergunta fica solta. Então, vai ser meio que vai deixar o teu texto um pouco incoerente. Da mesma parte de ditados populares, é importante que quando você use exemplos, o que é indicado, inclusive, você usar exemplos, você use exemplos de conhecimento geral, ou seja, exemplos que saiu na mídia, que saiu nos jornais, que a maioria das pessoas conheçam. Você, quando for usar um exemplo, você, por exemplo, você não vai usar um exemplo da tua vizinha, um exemplo que você ouviu, enfim. É importante que você use exemplos de conhecimento geral. Exemplo, você vai ter o desenvolvimento, que é indicado, que como só tem 30 linhas, você separe 2 parágrafos para o desenvolvimento do seu texto. Nesse parágrafo, é importante que você faça o seguinte. Qual é o problema? Tópico frasal. O problema é esse. Por que isso é um problema? Exemplos ou algum autor, alguma teoria que mostre, que corrobore isso que você está falando, que mostre que isso é verdade, que se chama até um argumento de autoridade. E por fim, você vai fazer a sua análise, que no caso será o seu argumento de autoria, ok?
Não erre o tipo textual. Pronto, isso é muito importante também. Não errar o tipo textual. Se a sua redação ela pede um texto em prosa, dissertativo, argumentativo, então é exatamente isso que você tem que falar, tem que fazer. Não adianta você abordar o tema e escrever, por exemplo, pode parecer absurdo, e escrever um texto em verso, ou enfim, outro tipo textual. Se ele pede um texto dissertativo argumentativo, que é um texto em prosa, então você tem que ter conhecimento do texto, do tipo de texto, que inclusive tem uma aula falando somente sobre texto dissertativo argumentativo no YouTube. Então você tem que falar e fazer exatamente esse tipo de texto, porque é o tipo de texto que é pedido pela banca. Espera um pouquinho, eu estou só acenando aqui para o pessoal. Pronto, que é exatamente o tipo de texto pedido pela banca. Se tiver alguma pergunta, pode comentar que eu respondo. Não fazer rascunho, já foi falado, que se tem uma folha de rascunho, é para que você use esse rascunho. O seu texto com certeza vai ficar melhor se você usar o rascunho, dá uma corrigida, procura eventuais erros e passa para a folha oficial, só depois de ter feito o rascunho e dado uma corrigida no seu rascunho. E está desatualizado. Pronto, esse ponto é importante. Você ir para a prova desatualizado é um erro bastante comum entre os alunos. Por quê? Logicamente, o seu texto, você não vai saber qual vai ser o tema colocado para você na prova. Só que, você estando atualizado, muito provavelmente esse tema vai estar entre as notícias, as notícias de circulação daquele período de ano que você estudou. Então é importante assistir jornais, ler, ver revistas de atualidades ou até mesmo vídeos no YouTube. O importante é que você esteja atualizado, você não deixe de se atualizar constantemente, certo? Então, é isso. No vídeo de hoje, nessa live, eu coloquei o que não fazer na sua redação. Muito provavelmente existem várias outras coisas e que eu posso trazer depois. Muitas vezes também, isso pode parecer coisas bobas, mas muita gente não sabe e talvez até saiba, mas por descuido acaba cometendo bastante esses erros e são realmente os erros bem frequentes nas correções de redação, tá bom? Espero que ajude de alguma forma. Um abraço e obrigada pela atenção. Bom dia!